Mas eu acredito que como igreja nós estamos entrando num tempo onde Jesus vai fazer isso aqui com a igreja. Ele vai entrar na igreja e ele vai purificar a igreja. Ele vai restaurar a igreja à sua identidade original, ao seu chamado original, que é a oração. Essa é a principal atividade da igreja. Quando nós olhamos o sacerdócio no Antigo Testamento, o sacerdócio, ele não era um lugar de ministrar em primeiro lugar aos homens. O sacerdote, ele não ministrava aos homens, ele ministrava a Deus, no Santo dos Santos, oferecendo sacrifícios. Ele representava os homens diante de Deus. E as coisas hoje, elas estão invertidas. Muitas vezes a igreja existe para servir as pessoas. Simplesmente. E esse não é o primeiro ministério da igreja. O primeiro ministério da igreja é servir ao Senhor, é ministrar ao Senhor. Em segundo lugar, ministrar as pessoas. Então eu creio que Deus quer restaurar isso, Deus quer colocar ordem na casa dele de novo. O que é em primeiro lugar precisa estar em primeiro lugar. Então eu fico muito feliz quando eu chego aqui e vejo vocês no domingo, que é a principal reunião da igreja, orando, gastando tempo orando. Gente, a gente já está cansado de pregação, de conferência, de evento, disso e daquilo, e de curso, e de livro, e de um monte de coisa. Um monte de teoria que enche a nossa cabeça, mas não desce para o coração, que não vira prática na nossa vida. Nós acreditamos no sacerdócio de todos os santos, ou seja, nós acreditamos que cada pessoa aqui é um sacerdote. É o que Pedro fala, vocês são sacerdócio real. Não existe uma figura que é o sacerdote, o ministro, o pastor que está entre o povo e Deus. Não existe isso na nova aliança. O sacerdócio, ele é de todos os santos. Então, quando nós olhamos para o que a Bíblia fala sobre sacerdócio, isso se aplica a todos nós. E o que o sacerdote fazia? Ele ministrava ao Senhor. Às vezes a gente quer cargo na igreja, a gente quer título, a gente quer um ministério, a gente quer fazer alguma coisa. Você já tem o principal e o mais belo dos ministérios, ministrar ao Senhor. Por meio de oração, por meio de adoração. Você já parou para pensar que um dia todas as outras coisas vão acabar? Um dia não vai mais precisar de evangelismo. Um dia não vai mais precisar de pregação. Mas a oração e a adoração vão permanecer por toda a eternidade. Por que não vai precisar de pregação? Porque a gente vai estar vendo Ele face a face. Não vai precisar ninguém ensinar sobre Ele. Os nossos olhos vão contemplar aquilo que hoje os seres celestiais no céu estão contemplando. E qual que é a resposta? A contemplação de quem Deus é? A adoração. Então, adorar e orar é a nossa principal atividade, é o nosso principal ministério como igreja. Irmãos, nós precisamos gastar tempo em oração. Eu quero encorajar vocês a permanecer na vida de oração, não só aqui aos domingos, mas na sua pessoalidade, na sua devoção ao Senhor. Coloca isso como prioridade na sua vida. Se a gente deixar para orar quando der tempo, a gente não vai orar. Se a gente não fizer disso uma prioridade na nossa vida, isso não vai acontecer. Eu tenho a alegria de compartilhar testemunho de irmãos lá em Pitangui, que tem uma rotina puxada, que trabalha o dia inteiro, que está cansado, mas Deus está despertando os irmãos. Eu recebo foto no WhatsApp 5 horas da manhã do cara com a Bíblia aberta orando. Por quê? Porque ele pega serviço muito cedo.
mas ele está sendo radical nisso, ele está ouvindo a voz do Espírito chamando por oração, e ele falou, eu vou acordar mais cedo, eu vou perder noite de sono, eu perco parte do meu sono, mas eu não vou abrir mão de ter o meu tempo com Deus. Eu creio que Deus está fazendo essa obra em nós, e Ele vai nos despertar para isso. A vida de oração não é fácil, ela é difícil. Mas é uma obra de Deus, e isso alegra o meu coração. Não é fácil, é difícil. A gente é tentado a ser roubado desse lugar, a gente é tentado a fazer tantas outras coisas. Eu tenho muitas ocupações no meu dia, eu não tenho tempo para orar. Isso é o que passa na nossa mente. John Piper disse que as redes sociais vão servir naquele grande dia. Deus vai usar as redes sociais para nos mostrar que a gente tinha tempo. Eu não sei como é que é para você, mas eu fico no Instagram, no YouTube, horas e horas. Posso estar com sono, posso estar com fome. Não é difícil ficar horas e horas, emenda um vídeo atrás do outro, uma coisa atrás do outro, e está rolando o feed e vai. Cansado, com sono, do jeito que for, vai. Agora, pega a sua Bíblia e vai tentar orar. Entende? Só que nós não vemos a oração como a nossa principal atividade. A gente acha que oração é só um departamento da igreja. Oração é para as irmãs do coque. É para o círculo de oração das irmãs. É para o pastor, é para a liderança. Eu estou ensinando o pessoal em Pitangui. Quando tem aniversário, existe a cultura de chamar o pastor para orar pelo aniversariante. Eu já falei com eles, gente, eu entendo se você quer honrar o seu pastor, mas isso está errado. Se é o aniversário da sua esposa, quem tem que orar é você, marido, que é a autoridade sobre ela. Por que a oração do pastor é diferente, é mais poderosa? Se é aniversário dos seus filhos, quem tem que orar é você, pai. Você é quem tem autoridade sobre os seus filhos. A gente quer terceirizar a oração. A gente quer setorizar a oração. Oração é lá na segunda-feira, que ninguém vai mesmo. É 3 da tarde, é num horário que... A oração é para aqueles que não têm o que fazer, que estão desocupados. A mentalidade sobre oração é essa, gente. Infelizmente, isso é a realidade. Mas a gente precisa entender que oração é a nossa identidade. Oração é a nossa principal atividade. Quando a gente olha para a igreja em Atos, ela começou como? Com oração. Jesus deu uma instrução para os seus discípulos: ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Eles permaneceram, depois que Jesus foi assunto ao céu, eles permaneceram mais 10 dias. E o que a Bíblia nos diz que eles fizeram nesses 10 dias? Simplesmente oraram. Mais nada. Nada na igreja aconteceu fruto de uma estratégia, fruto de um curso do pastor que está vendendo na internet como fazer sua igreja crescer, fruto de boas ideias, de marketing. Não, eles simplesmente permaneceram em oração até que o Espírito veio. A igreja nasce no lugar de oração. A igreja permanece em oração. Quando você vai para Atos 4, você vê que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando Pedro está preso, eles oram. E esse episódio é muito legal, porque eles estão orando por Pedro. Acontece um terremoto, um anjo vai lá, tira o Pedro da cadeia, e quando chega eles nem estão acreditando. A Bíblia fala em Atos que quando eles oravam, o lugar tremia, gente. Alguém que já teve essa experiência? De ter um nível de oração, de reunião de oração que o lugar treme? Enquanto eu tenho meditado nisso nos últimos dias, Deus tem me lembrado daquele hino antigo que fala:
Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Tem gente que está sofrendo, tem gente que não vence o pecado, tem gente que não vence a preguiça, tem gente que não rompe na fé, tem gente que não cresce em Jesus, simplesmente porque não está orando. Não tem como viver a vida cristã sem oração. Um crente que não ora é como um paciente num balão de oxigênio respirando por ajuda de aparelho. A vida cristã é oração. Você já parou para pensar o que pode ser mudado na sua vida se você fizer da oração uma prioridade na sua vida? Se você não abrir mão do seu tempo com Deus, de um momento maravilhoso como esse que a gente teve aqui agora, de oração. Eu creio que Deus está despertando a igreja para a oração. Eu creio que Deus é quem está nos chamando para esse lugar de oração. Deus quer tirar a oração lá do cantinho, da sala de oração, do porãozinho de oração. E Deus está trazendo isso para aqui, para o centro da igreja. Deus está despertando pessoas. Quando Jesus fala aqui no versículo 13, a minha casa será chamada casa de oração, não é Jesus que está inventando isso. O versículo mesmo fala, e lhes disse, está escrito. Então não é Jesus simplesmente que está dizendo casa de oração. Esse conceito de casa de oração já existia no Antigo Testamento. Jesus está citando Isaías. Abre sua Bíblia comigo, Isaías 56. Isaías 56. Jesus está citando as Escrituras. Ele está citando o profeta Isaías. Isaías 56, versículos 6 e 7. Diz assim: aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. Santo monte é o monte onde ficava o templo em Jerusalém. E lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O nome dessa igreja é casa de oração, né? Eu quero destacar duas coisas. Jesus lá em Mateus, ele está citando isso aqui, E eu quero destacar duas coisas nesse texto de Isaías. A primeira dela é a inclusão dos gentios, que já está explícito aqui, desde o Antigo Testamento, já está explícito. O versículo 6 começa, aos estrangeiros que se aproximam do Senhor. O final do versículo 7 fala, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, o chamado é para todos os povos. O desejo de Deus é que todos os povos tenham comunhão com Ele. Então, isso fala sobre a nossa inclusão. Então, eu e você podemos nos alegrar, porque se aproximar de Deus não é exclusividade do judeu. Eu e você, que somos gentios, que estamos aqui do outro lado da terra, nós também podemos nos aproximar de Deus. Essa casa de oração também é para nós. Pedro fala que nós somos incluídos nisso. Então isso é maravilhoso. E em segundo lugar, eu quero destacar para você a promessa de Deus. Aqui nesse texto, ele fala, eu os levarei.
Então, por mais que a vida de oração seja difícil, eu quero que você creia nisso, que não é simplesmente você se esforçando para orar. O maior interessado nisso é Deus. É Deus quem coloca em nós esse desejo. É Deus quem está nos atraindo. O texto fala: eu os levarei ao meu santo monte. Não é religião, ou seja, nossos esforços para nos achegarmos a Deus. O texto está falando: eu os levarei. É Deus quem nos traz. É Deus quem nos atrai para esse lugar de oração. Eu creio que o Espírito Santo está acendendo uma chama no coração da igreja verdadeira, atraindo a igreja para esse lugar de oração, tirando a igreja das distrações, tirando a igreja do cansaço. Os dias são difíceis e eles só vão piorar, mas a luz do Espírito está brilhando sobre a igreja, atraindo a igreja para o lugar de oração. São esses que vão permanecer no dia mau. São esses que o coração e o amor não vai esfriar por se multiplicar a iniquidade. Esses que estão mantendo comunhão com Cristo. A maldade no mundo vai crescer, mas a santidade vai crescer na igreja, o amor vai crescer na igreja. Essa oração de Efésios que nós fizemos, Deus vai responder essa oração. Os cristãos fiéis vão ser fortalecidos com o poder do Espírito Santo no seu interior. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos permanecer fiéis. O amor de Cristo vai ser conhecido de todos. Nós vamos estar alicerçados e arraigados em amor. Deus vai fazer isso na igreja. É uma obra de Deus. Deus está atraindo corações. Deus está fazendo da oração um lugar de prazer e deleite. Olha o que ele fala: eu os levarei ao meu santo monte, lhes darei alegria na minha casa de oração. Por muito tempo a gente viu oração como um negócio chato, cansativo, sem sentido, entediante. Mas Deus promete nos dar alegria na casa de oração. Deixa eu te falar, esse é o segredo para permanecer, para perseverar na vida de oração. O início vai ser difícil, vai ser entedioso. Mas existe uma promessa para aqueles que permanecem e que perseveram. E só vai perseverar quem está com os olhos nisso aqui. Existe uma alegria. Que rede social, que comida, que droga, que bebida, que sexo, que nada nessa vida pode me dar. Existe uma alegria que eu só encontro na comunhão com Deus. É isso que vai fazer a gente perseverar na vida de oração. Você sabe como é que é. Manter uma dieta é difícil. Fazer academia é difícil. Ter disciplina é difícil. Mas você sabe que se você faz alguma coisa repetidamente, mesmo que sem querer, chega uma hora que a chave muda. É como subir uma montanha russa, vai pesado, difícil. Mas quando você chega lá em cima também, Deus está chamando a igreja para isso, e Ele tem uma promessa para nós. Eu vos darei alegria. Eu vos darei alegria no lugar de oração. O salmista fala no Salmo 27,4: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Qual é a casa do Senhor? A casa de oração. Todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Gente, a maioria dos cristãos acha que oração, vida de oração, é você fazer uma listinha de pedidos para Deus, ir diante de Deus, falar aquela listinha, e você nem espera Ele responder, você sai embora.
Vida de oração não é isso. Vida de oração é o que o salmista está falando. Contemplar a beleza do Senhor. Meditar no seu templo. Gente, a gente tem muitos passos para avançar. O primeiro deles é começar a orar. Mas depois a gente vai ter que aprender a orar da forma correta. Depois a gente vai ter que permanecer em oração. Se a gente olhar com os nossos olhos carnais, a situação nossa é desesperadora. E não tem esperança. Mas Deus está colocando o meu coração firmado nessa promessa. Eu os levarei. Não é uma obra de homens. Não foram homens que purificaram o templo. Foi Jesus. E Ele vai fazer a mesma coisa na igreja. Se a gente olhar para a situação atual da igreja, a gente desanima. Mas quando nossos olhos estão em Cristo, Ele fortalece o nosso interior dizendo, isso vai acontecer. Jesus não vai voltar para uma igreja morna, fria, desviada, imatura. Não, Efésios fala que Ele vai voltar para uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. A Bíblia fala que a noiva vai estar preparada para o casamento. Pronta, ataviada. Então nós não podemos olhar com os nossos olhos carnais para a situação atual da igreja. Nós precisamos firmar o nosso coração na palavra de Deus. É por isso que nós oramos a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que quando nós oramos e nós não recebemos, a Bíblia fala, vocês pedem, mas vocês pedem mal. Para os seus próprios deleites. Isso é uma oração egoísta. Isso é como no livro que eu li ontem. A gente acha que Deus é nosso servo onipotente. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, mas Ele é meu servo, para fazer o que eu quero. Isso não é orar de forma correta. E a Bíblia fala que quando a gente pede mal, porque a gente está sendo egoísta e pedindo para o nosso próprio deleite, pensando só em nós, essa oração não vai ser respondida por Deus. Mas quando nós oramos a palavra de Deus, como nós oramos aqui, é certeza que essa oração vai ser respondida por Deus. Porque é a vontade de Deus. Os discípulos, eles falam com Jesus, Jesus, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. A gente pressupõe que a pessoa chegou na igreja, que ela já sabe orar. A gente não ensina as pessoas como orar. Mas os discípulos pedem, e Jesus ensina eles a orar. E a gente poderia ficar aqui falando sobre o modelo de oração de Jesus. Mas eu quero falar só sobre duas coisas. A primeira palavra da oração de Jesus, Pai. Essa é a primeira coisa que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Quando você vai orar, você tem que ter a consciência de que você está falando com o seu Pai. Então a gente precisa entender a paternidade de Deus. Mas como a gente é uma geração que tem problema de paternidade, que sofreu com os pais, a gente tem dificuldade de enxergar a Deus como um pai. Só que o que eu orei aqui hoje, Jesus fala assim, vocês que são pais maus, vocês sabem dar boas coisas para os vossos filhos. Se o seu filho te pedir pão, você não vai dar pedra. Se ele te pedir peixe, você não vai dar ele um escorpião, uma cobra. Ou seja, nós somos maus. A nossa paternidade, ela é distorcida, é deturpada, é caída, é pecaminosa. E mesmo assim, o coração de um pai é dar o melhor para o seu filho. Quanto mais o nosso Pai que está no céu não nos dará o Espírito Santo. Então quando nós oramos, nós precisamos confiar em para quem nós estamos pedindo. Ou como a oração que a gente fez aqui, ela começa dizendo, segundo as riquezas da sua glória. Você está pedindo para um Deus fraco? Você está pedindo para um Deus que não pode te ouvir, não pode te atender, que é como os deuses das nações que são ídolos? Ou você está pedindo a um Deus que é rico em glória?
Ou como o final do texto de Efésios que fala: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Quando a gente ora baseado nessas coisas, a nossa fé é fortalecida. Quando a gente ora baseado nisso, a gente tem certeza para quem nós estamos pedindo. O nosso coração se acalma, se enche de paz e de alegria. Nós adquirimos confiança em Deus. Então nós precisamos começar nossa oração nos lembrando com quem nós estamos falando. Ele é rico em glória. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é um bom Pai. Muitas vezes a gente fala muito mais Senhor do que Pai. Mas Jesus nos ensina a clamar ao Pai. Tem a ver com a nossa relação de filiação. E a segunda palavra da oração é nosso. Ou seja, não ore somente para você. Toda vez que você for orar, ore pelo coletivo. Ore pelos seus irmãos. Ele não é o Pai meu, Ele é o Pai nosso. E todas as petições da oração é o nosso. Perdoa os nossos pecados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós somos um povo individualista. Pensamos só no nosso próprio umbigo. E Jesus está nos ensinando a orar pelo todo, pelos nossos irmãos. Esse é o padrão das orações da Bíblia. Voltando ao texto de Isaías, existe a promessa da alegria. Olha o que diz o Salmo 16:11. Fala assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpétuas. Irmão, você não pode passar uma vida inteira sendo cristão e não provar dessa alegria. É uma alegria que o seu dinheiro não pode comprar. É uma alegria que os prazeres dessa terra não podem satisfazer. É uma alegria que só é encontrado à direita de Deus, na presença de Deus. Jesus está nos levando a isso, irmãos. E eu quero encorajar vocês a permanecer em oração, a perseverar em oração, que esse fogo queime no coração de cada um de vocês. Que vocês sejam pessoas intensas na oração. Eu quero encorajar vocês a sonhar o que Deus pode fazer se vocês continuarem se dedicando à oração. O que você acha que Deus pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, nessa cidade, se nós permanecermos em oração? Para além das coisas externas, o que Deus pode fazer no seu coração se você permanecer em oração? O quanto mais de Deus há disponível para você provar e conhecer e experimentar no lugar de oração. Eu quero encorajar vocês a orar de forma individual, pessoal, devocional. Separe um tempo no seu dia, separe um lugar específico. Não deixa para quando der tempo, não deixa para a hora de dormir que você já está cansado, com a sua mente cheia. Seja radical nisso, seja intencional, mas não fique só nisso. Ore com a sua família, cria o hábito de orar na sua casa. Chama seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais. Tenham um tempo de oração juntos. Orem com a igreja. Ore em espírito. Você está trabalhando? Ora. Você está andando na rua? Ora. Os irmãos em Pitangui estão testemunhando como que o ambiente da casa mudou. Às vezes o marido chegava em casa cansado, estressado do trabalho, a esposa já olhava com a cara feia, o clima já azedava, já era aquela confusão. E agora ele falou assim: eu chego em casa e eu abraço minha esposa e a gente ora junto. E a situação dentro de casa mudou, o ambiente mudou, está leve, está agradável, está gostoso.
Nós vamos crescer na nossa vida, irmãos, é a partir da oração. Sem oração a gente não vai desenvolver. Não adianta a gente ficar ouvindo pregação, a gente ficar ouvindo um monte de informação e enchendo o nosso cérebro de informação, se isso não for processado e não cair no nosso coração. E é a oração que vai fazer isso. Então, irmãos, permaneçam. A identidade da igreja é casa de oração. E a identidade de vocês aqui é casa de oração. Deus chamou vocês nessa cidade para ser casa de oração nessa cidade. Façam disso a principal atividade de vocês. Ouçam o chamado do Senhor. Confia naquilo que Deus está falando com vocês. Creiam, sonham os sonhos de Deus para essa cidade, porque é esse ponto. Esse é outro ponto. Quando a gente começa a orar, Deus compartilha o coração dele conosco. Então, ao invés das nossas orações serem a nossa vontade, a vontade de Deus é revelada a nós e nós começamos a orar aquilo que é o desejo de Deus. Nós precisamos orar a vontade de Deus, nós precisamos para isso conhecer a vontade de Deus. O meio pelo qual a igreja na terra governa é por meio da oração. Eu sempre dou esse exemplo. Quantos de nós aqui temos acesso ao gabinete do prefeito dessa cidade para pedir alguma coisa? Quantos de nós temos acesso ao gabinete do governador do nosso estado? Quantos de nós aqui temos acesso ao gabinete do presidente da república? Mas você tem acesso, livre acesso, à sala do governo do universo. Será que existe algum poder nisso? Você pode falar com aquele que governa o universo, as estrelas, as galáxias. E você pode entrar lá. Você só precisa fazer uma coisa: entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar ao seu pai em secreto que ele te recompensará. Apocalipse fala que no céu os anciãos estão segurando harpas e taças. E fala que essas taças são as orações dos santos. Deus vai levantar uma igreja que não faz apenas orações egoístas, mas uma igreja que vai interceder até que o Senhor venha. E essas orações são as orações que estão enchendo essas taças no céu. E o resultado disso é o que está escrito no livro de Apocalipse: a volta de Cristo. Deus vai levantar uma igreja. Eu e você fomos chamados para cooperar no plano de Deus. Deus vai levantar uma igreja que ora. Nós precisamos assumir a nossa identidade de casa de oração. Nós precisamos assumir o nosso sacerdócio. Mas a minha alegria é que isso não é resultado de esforço nosso. Isso é uma obra de Deus. É Deus quem está nos chamando para isso. Essa oração que a gente fez aqui agora foi maravilhosa, mas foi muito pouco, gente. Meia horinha de oração é muito pouco. A gente precisa dar espaço para o Espírito. A gente precisa deixar o Espírito fazer o que Ele quer no nosso meio. A gente não pode interromper Ele com as nossas programações pré-estabelecidas. Nós precisamos ser como a igreja de Atos. Nós vamos orar até que o Espírito fale. Enquanto Ele não falar, a gente vai permanecer na oração. Os ministérios, eles foram criados na igreja, em Atos, a partir da oração. A igreja começou com oração, a igreja permaneceu em oração, e a obra missionária começou com oração. Vamos ver isso lá? Atos 13.
Atos 13, versículo 1, diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Ou seja, enquanto adoravam e jejuavam. Alguma versão fala diferente? Versículo 2. Tem alguma versão diferente? Ou todas estão adoravam e jejuavam? Celebravam em honra ao Senhor e jejuavam. Então o que eles estavam fazendo, gente? Orando, adorando e jejuando. E foi nesse ambiente que o Espírito disse: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Como que nós estamos levantando líderes na igreja? Como que nós estamos avançando na obra missionária? É porque Deus está falando no coletivo com a igreja? Ou é porque eu acho que eu entendi em Deus que eu tenho que ser enviado e aí eu falo com a igreja e peço à igreja para me abençoar? Porque a obra da igreja aqui, quem estava liderando a igreja era o Espírito. E o Espírito falava. E o Espírito falava nesse ambiente coletivo. Então as nossas estratégias de evangelismo, de missão, como elas, tudo tem que partir do lugar de oração. Por que nós fazemos isso ou aquilo como igreja? Porque o Espírito nos deu uma direção enquanto nós jejuávamos e orávamos? Ou é fruto da minha cabeça? Ou é porque eu vi a igreja do lado fazendo, eu também vou fazer igual? Ou porque eu aprendi com um guru da internet que se eu fizer isso vou ter um bom resultado? Por que tem muita obra que não está tendo resultado? Por que os ministérios de hoje não são como o ministério de Paulo, que prosperou? Será que não é porque eles não foram enviados da sua própria cabeça? Nós precisamos voltar ao estado original. E o estado original é: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Permaneça em oração até ouvir do Espírito qual é a direção que Ele está te dando. A obra é de Cristo, o responsável pela igreja é Cristo. Ele fala: a igreja é minha e eu vou edificar ela. Nós não precisamos fazer nada a não ser nos submetermos em oração ao Espírito Santo. O resto é Ele que vai fazer. Então eu queria encorajar vocês nisso, e eu queria que nós tivéssemos mais uns minutinhos de oração. E eu queria que nesses minutinhos de oração, em primeiro lugar, você agradecesse a Deus pelo que Ele está fazendo aqui nesse lugar. Pelo privilégio de você poder ser casa de oração. E em segundo lugar, eu queria que você orasse, pedindo a Deus que te fortalecesse, essa oração que nós fizemos aqui hoje, de fortalecimento para perseverar na oração, para permanecer em oração. Você vai ter que vencer o tédio, você vai ter que ser disciplinado até encontrar alegria no lugar de oração. Existe uma jornada, um caminho. Nós estamos acostumados com dopamina fácil, barato. Fiz e sou recompensado, mas o caminho da oração não é esse. É um caminho de permanecer, de perseverar. É um caminho longo. Mas uma coisa é certa: lá no fim você vai encontrar alegria. Jesus falou para Marta: Marta, Marta, aquele que escolhe a melhor parte, essa não lhe será tirada. Todo o resto seu pode ser tirado, mas se você escolher a boa parte, se você fizer de Cristo a sua prioridade, todo o resto te pode ser tirado.
Mas você vai estar, como Jesus falou no Sermão do Monte, juntando um tesouro num lugar onde ladrão não rouba, onde traça não corrói, onde você não precisa temer o homem, que pode até matar o seu corpo, mas ele não pode nunca te roubar o acesso e a comunhão que você tem com Jesus. Então eu queria que nós tivéssemos mais uns minutinhos de oração, e que você tivesse liberdade para orar, para erguer a sua voz e orar e agradecer ao Senhor por isso, porque é uma obra dele, porque é ele quem está chamando vocês para oração. Talvez até hoje você não entendeu por que nos domingos vocês ficam orando. Gente, essa é a principal coisa e a mais prazerosa que existe. Então vamos orar mais um pouquinho. Aleluia! Deixe-nos ser casa de oração, de oração. Oh, deixe-nos ser casa de oração, de oração. Oh, deixe-nos ser casa de oração, de oração. Vamos fazer essa oração? Oh, deixe-nos ser casa de oração, de oração. Peça ao Senhor, oh, deixe-nos ser casa de oração, de oração. Oh, deixe-nos ser
Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Nos faça casa de oração. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Nos faça casa de oração. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Nos faça casa de oração. Oh, deixe-nos ser casa de oração, de oração. Oh, deixe-nos ser casa de oração, de oração. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Nos faça casa de oração. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Nos faça casa de oração. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Nos faça casa de oração. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Nos faça casa de oração. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Nos faça casa de oração. Oh, deixe-nos ser casa de oração. Esse é o nosso clamor hoje, Deus. Oh, deixe-nos ser casa de oração, de oração. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Nos faça casa de oração. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Faça o fogo do nosso altar não se apaga. Nos faça casa de oração. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Nos faça casa de oração. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Nos faça casa de oração. Pai, eu oro que caia o espírito de oração sobre o teu povo, Deus. Eu oro pelos meus irmãos aqui, Senhor, e peço que caia sobre nós espírito de clamor e súplica, Senhor. Que caia sobre nós espírito de oração, Senhor. Eu oro, Senhor, desperta corações nas madrugadas para oração, Senhor. Eu oro por corações frios, cansados, desanimados, que sejam aquecidos pelo fogo do seu Espírito. Que caia sobre a igreja nessa cidade o espírito de clamor e súplica, o espírito de intercessão, o espírito de oração que caia sobre a tua igreja, que caia sobre o teu povo, Senhor.
Deus, nós nos arrependemos de termos nos ocupados com tantas outras coisas, de termos nos distraído com tantas outras coisas, mas nós agora queremos responder ao nosso chamado original. Nós queremos assumir a nossa identidade de casa de oração. Nós pedimos, Espírito de Deus, que caia sobre nós o teu poder. Espírito de Deus, nós nos colocamos aqui, nós queremos erguer aqui um altar de adoração. Nós queremos que os incensos subam a Ti nesse lugar. Espírito de Deus, nós pedimos que o fogo arda continuamente sobre o altar nessa cidade, dia e noite, noite e dia. Levanta a Tua igreja, desperta a Tua igreja, mantenha a Tua igreja no lugar de oração, Senhor. Ó Deus, onde estão os vigias? Onde estão os atalaias? Onde estão aqueles que vão permanecer nos muros até que o Senhor coloque Jerusalém por objeto de louvor nessa terra? Onde estão aqueles que vão encher as taças de oração no céu? Levanta nesse lugar, Senhor. Eu oro agora, Pai, fortalece a vida de oração de cada um dos meus irmãos aqui, ó Deus. Que caia sobre nós espírito de oração, que caia sobre nós espírito de clamor e súplica. Desperta corações, Senhor. Brilha a Tua luz, chama o Teu povo, leva-nos ao Teu santo monte. Ó Deus, ensina-nos a encontrar a alegria no lugar de oração. Que a vida de oração não seja mais entediosa, que a vida de oração não seja chata, que a vida de oração não seja interrompida por outras coisas. Eu oro, Senhor, que os meus irmãos encontrem alegria no lugar de oração, que eles encontrem deleites e delícias perpétuas, Senhor. Eu oro para que o fogo do Seu Espírito queime nos nossos corações enquanto oramos, enquanto meditamos nas Escrituras. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação, Senhor. Eu oro para que caia espírito de profecia sobre o Teu povo. Ó Deus, onde estão aqueles que vão subir ao conselho do Senhor? Onde estão aqueles que vão ouvir? Onde estão aqueles que vão discernir as coisas que o Senhor quer fazer? Ó Deus, nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós queremos que o Teu reino seja feito aqui na terra como é no céu. Que a Tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Que venha a nós o Teu reino. A nossa confiança não está na política, a nossa confiança não está nas próximas eleições, a nossa confiança não está em quem vai ser eleito para presidente da nossa nação. Nossa confiança está em Ti, Senhor. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É a Ti que nós clamamos, é em Ti que nós confiamos, é em Ti que a nossa vida está escondida. Senhor, eu oro, Pai, se existe alguém aqui hoje sofrendo de doenças na alma, com ansiedade, com depressão, com angústia, com perturbação, eu oro, Senhor, cai agora sobre os nossos irmãos a alegria que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento. Senhor, que haja cura nas nossas almas a partir da experiência da oração e da oração. Ó Deus, que à medida que os nossos olhos forem abertos para contemplar o quanto Tu és santo, o quanto Tu és belo, a nossa alma encontre refúgio e prazer em Ti. Senhor, eu oro, Pai, por aqueles que sofrem. Ó Deus, porque tem familiares que ainda não se converteram a Ti, Senhor. Ensina-nos a guerrear por essas pessoas no lugar de oração. Ensina-nos a gastar tempo orando, pedindo para que caia sobre eles espírito de convicção de pecado, arrependimento e fé na obra de Cristo. Ó Deus, salva os nossos amigos, salva a nossa família, salva os nossos irmãos. Libera salvação sobre essa cidade, Senhor. Ensina a Tua igreja a governar sobre essa cidade a partir da oração. Levanta intercessores. Levanta intercessores aqui nesse lugar, Senhor. Desperta a nossa alma para a oração. Ó Espírito de Deus, nós clamamos a Ti, Senhor.
confiando que essa é uma obra tua. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo, Deus. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo nessa igreja. Obrigado pelo coração dos meus irmãos disposto a dizerem sim para o Senhor, a dizerem sim para o teu chamado. Obrigado porque os meus irmãos não querem ser uma igreja como qualquer outra, não querem seguir um modelo porque eles viram, mas eles estão sendo fiéis ao que o Senhor está chamando a eles, ó Deus. Eu oro para que a começar nesse lugar, a tua obra possa se expandir nessa cidade. Eu oro pelas outras igrejas dessa cidade. Desperta o teu povo para oração, Senhor. Sustenta aqueles que estão anos e anos orando nessa cidade. Que o teu reino invada essa cidade. Que a sua glória possa cobrir esse lugar, Senhor. Que as orações dos santos nessa cidade sejam ouvidas. Oh Deus, desperta a tua igreja, levanta o teu povo, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui, Senhor. Eu oro para que essa palavra se cumpra na nossa vida, Deus. Leva-nos ao teu santo monte. Dá-nos alegria, Senhor, que outras coisas não podem nos dar, Senhor. Ensina-nos o prazer da oração, Jesus. Oh Deus, leva-nos novamente a ser uma igreja que gasta tempo em oração, a ser uma igreja que abre mão de outras coisas, a ser uma igreja que investe em jejum, Senhor, e oração. Nós nos afastamos disso, mas nós estamos retornando, Senhor. Nós queremos sonhar os teus sonhos, Senhor. Nós queremos que a nossa vontade seja convertida à tua vontade, Senhor. Ensina-nos a orar, Senhor. Faz sim a limpeza que precisa ser feita na tua casa, Senhor. Leva-nos de volta, Jesus. Leva-nos de volta ao centro da tua vontade, Senhor. Eu oro, Senhor, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre as crianças, sobre os novos, sobre os velhos. Eu oro, Senhor, que caia o espírito de oração nesse lugar, ó Deus. Que as nossas reuniões de orações não sejam as mesmas. Que o poder e a manifestação do Seu Espírito Santo venha. Que dons de curar, de operar milagres, de profecia venha. Ó Deus, capacita a Tua igreja. Reveste a Tua igreja com poder espiritual. Libera dons do Seu Espírito sobre esse lugar. Capacita o Teu povo, Senhor, para edificação mútua, Senhor. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Fortalece orações cansados, desanimados, tristes, abatidos, Senhor. Que eles encontrem alegria em Ti, Jesus. Alegria plena, paz de espírito. Eu oro, Senhor, por pessoas que não estão conseguindo dormir, que estão com insônia, Senhor. Que essas pessoas encontrem descanso em Ti, Deus. Que eles possam dizer em paz, me deito e logo durmo, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Oh, Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém? Nós vamos ter agora nosso último momento do culto, que é o nosso momento de contribuição, nosso momento de honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Que você possa ser tocado pelo Senhor e se mover com as suas contribuições. Ali atrás tem o envelope, o QR Code. Amém? Papai, nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos que são fiéis à Tua casa, que contribuem na Tua obra. Papai, que o Senhor continue abençoando, prosperando, em nome do Senhor Jesus, Papai. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento, agradecemos ao Senhor pela provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa semana nós temos
as nossas atividades da igreja. Nós temos o nosso encontro de igreja caseira na quinta-feira, amém? Essa semana a gente volta para quinta-feira. E no domingo, às 9 horas da manhã, amém? Vamos ficar de pé para a gente agradecer ao Senhor. Tá difícil aí? Amém? Quinta-feira. Isso. Na próxima a gente conversa. Papai, nós te agradecemos por essa palavra de confronto, e que nós possamos, papai, mudar a nossa vida, que o Senhor possa mesmo levar os nossos corações a esse lugar de encontro, a esse lugar de oração, que nós possamos fazer jus à identidade e propósito dessa igreja, que é casa de oração. Nós agradecemos ao Senhor por essa palavra que veio mesmo nos dando um novo ânimo, um confronto, papai, para esse nível de transformação. Nós agradecemos ao Senhor por isso que o Senhor fez agora nessa parte da manhã. Nós agradecemos ao Senhor pelas vidas de cada um dos nossos irmãos que vieram. Papai, pedimos que o Senhor encontre os nossos irmãos e vá de encontro a eles, aqueles que não puderam vir. Papai, nós agradecemos ao Senhor também por esse momento de almoço que as famílias vão ter. Nós agradecemos ao Senhor por tudo isso que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nós agradecemos mesmo ao Senhor por essa manhã abençoada. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do Teu Filho Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós. Amém e amém. Amém. Deus abençoe sua vida.